Nós vamos compartilhar a palavra de Deus nessa manhã. Eu gostaria de estar orando com você, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que tem em tuas mãos o controle de todas as coisas. Nós sabemos que a tua presença é real neste lugar, Senhor. E agora, nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor. O Senhor já tem desde o início dessa reunião mostrando a tua glória. O Senhor tem mostrado e revelado a tua presença entre nós. E nós cremos que o Senhor é real neste lugar, nesta manhã. E pedimos que agora o Senhor, por meio da tua palavra, fale conosco. Eu me coloco nas tuas mãos, te pedindo misericórdia. Senhor, nada tenho, nada sou, mas o Senhor é tudo e o Senhor tem todas as coisas. Que sejamos edificados nesta manhã, que a tua palavra possa trazer restauração, possa trazer alegria e edificação para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo 1. Que é um versículo que eu acredito que muitos conheçam. E o versículo diz assim: para tudo há uma ocasião, e um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Amém? Numa outra tradução, se você ler uma outra tradução, estará escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando nós lidamos com o tempo, acaba se tornando uma questão muito complicada para nós, na nossa vida. Às vezes, quando nós temos que ter paciência, esperar alguma coisa, eu acredito que é muito natural de todos nós uma certa ansiedade, porque nós sempre queremos as coisas muito rápidas. Se a gente chega num lugar para pedir uma refeição e a gente fica na fila, a gente se cansa e começa a ficar ansioso. E assim é para todas as coisas. Salomão fala sobre o tempo. E se você ler os versículo seguinte, você vai ver quando ele escreve sobre o tempo determinado para todas as coisas. Tempo para rir, tempo para chorar. Esse tempo que ele fala são períodos que talvez nós possamos estar vivendo. Mas existe uma palavra muito importante nesse versículo que se chama propósito. E o que é propósito? O que é o propósito de Deus? Deus tem um propósito para todas as coisas. É importante que você entenda isso. Para Deus há um propósito definido para cada um de nós. O propósito de Deus é um objetivo que Deus tem para a nossa vida. Talvez o objetivo que Deus tem para a sua vida não seja o mesmo para a minha vida. Para todos vocês que estão aqui nesta manhã, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo. Dentro desse objetivo que Deus tem, Ele quer nos trazer um processo de aprendizagem. Porque Deus, irmãos, Ele nos ensina muitas coisas. Às vezes nós somos um pouco cabeça dura, e a gente empaca com certas coisas na vida, e Deus vem, e Ele começa a fazer certas coisas para que a gente aprenda. A escola de Deus é uma escola que às vezes é difícil passar, mas é muito bom quando você passa, você se forma nessa escola de Deus. O objetivo de Deus é o nosso crescimento. O propósito que Deus tem para mim e para você é para que a gente cresça como pessoas, para que a gente cresça espiritualmente, para que nós possamos crescer como família, como pais, como filhos. Em todas as áreas da nossa vida, o objetivo do Senhor é que nós cresçamos. O objetivo de Deus
é que o seu nome seja glorificado através de nós. O desejo de Deus é que a tua vida glorifique o nome dEle. E talvez você pergunte, mas como? No teu testemunho, na tua forma de ser, no teu trabalho, na tua atuação na igreja, por onde quer que você ande. As pessoas têm que olhar em você, têm que olhar em nós, e é importante que o nome do Senhor seja glorificado. Como que Deus é glorificado? Quando as pessoas encontram em nós pessoas retas, pessoas com ética, pessoas com sabedoria, pessoas que saibam como agir, pessoas que tenham um conselho de Deus, pessoas que tenham uma palavra de bênção para a vida de outras pessoas. Quando você consegue ser isso, quando você consegue viver isso, a tua vida, ela está glorificando a Deus. E isto é um objetivo de Deus para nós, como o seu propósito. O propósito de Deus é um projeto que o Senhor traçou para que a gente faça parte dele. Deus não traça um projeto para nos deixar de fora. Deus traça projetos para que você faça parte disso. O projeto de Deus para a nossa vida vai nos trazer felicidade. O projeto de Deus nunca foi que o homem se perdesse. O projeto de Deus, o propósito de Deus não é que as pessoas vivam se degladiando, que as pessoas vivam em conflito. O propósito de Deus não é que as famílias estejam se acabando, não é que você seja infeliz, não. Deus quer, dentro do seu propósito, dentro do seu objetivo, dentro do seu projeto, que nós sejamos felizes. Mesmo com as dificuldades da vida, mas que nós tenhamos o alento do Senhor, que nos alegra. O projeto de Deus é para que, através de nós, a sua obra avance. O que você viu agora há pouco sobre esses jovens que vão ali para outro país levar a palavra de Deus, isso é o avanço da obra de Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado na vida deles. Mas eu vou trazer um pouco para a nossa realidade. Quando você está na sua célula e você está ali compartilhando, ali a obra de Deus, ela está crescendo de alguma forma, porque o Senhor está sendo conhecido. Você está edificando algumas pessoas. Nesse processo que a igreja está trabalhando, do edificando vidas, eu fui edificar um casal muito abençoado, e eu também fui edificado, porque a gente se edifica com as experiências. Isso é o projeto de Deus, é a obra do Senhor, ela vai crescendo. Mas existe uma dificuldade, muitas vezes, de nós entendermos o propósito de Deus. Às vezes nós pedimos que Deus nos dê uma direção, e parece que Deus está mudo. Você já passou por isso? Parece que você pede para Deus: Senhor, eu preciso de uma direção, eu preciso tomar uma decisão, e a gente parece que não consegue ficar atento àquilo que Deus está fazendo, falando, para que nós possamos entender os seus propósitos. Por quê? Porque nós temos as nossas fraquezas. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, o Senhor diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso mostra, irmãos, que Deus não pensa como nós, e aquilo que nós julgamos que é o caminho que nós temos que tomar, às vezes não é o caminho de Deus. Às vezes você acha que tem que ir para a direita, mas Deus não quer que você vá para a direita, Deus quer que você vá para a esquerda. Eu demorei 3 anos para entender uma mudança que Deus queria fazer na minha vida e da minha família. E eu às vezes ficava perguntando: Senhor, mas e aí? E aí, Deus, o que eu faço? Mas chegou um momento que Deus nos fez entender o seu propósito.
E às vezes eu pensava em fazer de uma forma, mas Deus nos mostrava que não era por ali, era de outra forma. Então, o que eu gostaria de que você entendesse neste momento, irmãos, que pode ser que você não esteja entendendo certas coisas e a forma que Deus está fazendo. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus tem um propósito definido para a sua vida. E esse propósito, ele vai se cumprir. Então não fique angustiado e se perguntando e questionando a Deus. Tudo está no controle do Senhor, porque Deus tem um propósito definido para a nossa vida. Os seus caminhos são muito altos, não são os nossos caminhos. Os nossos pensamentos não são deles, porque Deus age totalmente oposto do que nós pensamos. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar isso. Quando Moisés chega diante do mar, se eu fosse no lugar de Moisés, eu falaria: Senhor, perdi, vou me render ao exército, acabou. Mas não era, os pensamentos de Deus não eram os pensamentos de Moisés. E Moisés adormece, e a Bíblia diz que houve um vento por toda a noite. E quando Moisés acorda, o mar aberto. Deus não agiu segundo o pensamento de Moisés, segundo a sua ansiedade. Deus agiu pelo seu poder. Deus vai agir na nossa vida conforme o seu poder. Nós somos limitados pelas nossas fraquezas, e por isso nós temos a dificuldade de entender Deus, porque nós dependemos dele. Mas como descobrir isso? Nós precisamos nos consagrar, irmãos, para entendermos a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz para nós nos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E assim nós vamos entender qual é a boa e agradável vontade de Deus. Então, para entender Deus, para entender o seu propósito, a única forma é nós estarmos mais próximos dele. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais os seus olhos abrirão para aquilo que Deus quer fazer com você. Você está entendendo? E quando nós falamos do tempo de Deus, a coisa é difícil, porque a realização dos propósitos do Senhor, daquilo que Deus tem para fazer, está atrelado ao tempo de Deus. Porque às vezes eu já ouvi muitas mensagens de pessoas usadas por Deus, e quando Deus falou comigo, eu pensava que as coisas iam acontecer dali a alguns dias. E olha, demora às vezes, porque é um tempo de Deus. Um dia eu estava na igreja que eu havia pastoreado, houve um trabalho, eu estava ali com a minha esposa, era um culto, as mulheres que dirigiram o culto. Eu estava ali sentado e havia uma irmã que estava, uma pastora que estava transmitindo a palavra de Deus, e ela olhou para mim e para ela e disse assim: o Senhor tem preparado um povo para vocês, tem um povo que já está esperando vocês. E quando eu ouvi aquilo, eu pensei assim: muito bem, Deus quis dizer o seguinte, que Deus vai preparar uma igreja para eu estar pastoreando, dentro do ministério que eu estava. E essa era a minha visão, e eu fiquei. Mas hoje, irmãos, depois de um processo muito longo, eu entendo que quando Deus falou conosco lá, o povo que Deus falou comigo lá naquela igreja, há uns 2, 3 anos atrás, era esse povo que eu estou aqui hoje, vocês, amém? Só que esse cumprimento demorou um tempo, e eu tive que esperar o tempo de Deus para entender o que o Senhor estava falando. Mas dentro desse tempo, Deus quer nos ensinar, Deus está nos instruindo. Então, se você está passando um processo e o tempo está longo, esteja atento, queridos, para o que Deus quer te ensinar. Deus está querendo te ensinar alguma coisa dentro desse processo. Depois que você passar ele, você vai se alegrar e você vai entender: ah, sim, é isso que o Senhor estava querendo que eu aprendesse. Mas tudo tem um tempo de Deus, e você não pode desfalecer enquanto esse tempo não se cumpre. Enquanto Deus está te colocando nesse tempo, entendo que Deus está te ensinando, porque esse capítulo que nós lemos diz assim também, que é um tempo de rir
E há um tempo de chorar. Pode ser que hoje você está vivendo o tempo de chorar. O tempo difícil, o tempo de chorar. Mas eu quero dizer para você, vai chegar o tempo de você rir. Vai chegar o tempo de você louvar. E você vai olhar para trás e você vai dizer assim, o Senhor foi comigo e eu consegui. Deus hoje quer fortalecer o teu coração, para que você entenda o que Deus está fazendo. E o tempo vai se cumprir, porque as promessas do Senhor, elas são infalíveis. Deus vai cumprir as suas promessas. Fique tranquilo em relação a isso. O Espírito Santo é o que nos ajuda a entender esse tempo e esperar. Porque esperar implica em fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, quando nós estamos esperando alguma coisa de Deus, nós temos que esperar com fé, confiando, acreditando. Se hoje a tua fé está desse tamanhozinho, hoje o Senhor quer acrescentar fé no teu coração, para que você confie e para que você espere o tempo de Deus. Podemos não entender certas coisas no momento, mas Deus vai trazer revelação disso. Em João capítulo 13, versículo 7, Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Pedro indagou Jesus, por que o Senhor está fazendo isso? E Jesus responde no versículo 7, João capítulo 13. Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Pedro não estava entendendo, mas Jesus, o Senhor, lavando o meu pé, esse pé empoeirado, esse pé sujo. E não somente de Pedro, dos outros discípulos. E lá estava Jesus, agachou uma toalha no ombro, a bacia de água e lavando os pés. E Pedro achou isso incrível, e não acreditou no que estava vendo. Mas Jesus disse para ele assim, Pedro, você não está entendendo nada do que está acontecendo agora, mas lá na frente você vai entender. Pedro foi um grande homem de Deus. Pedro entregou a sua vida por Jesus. Pedro foi um homem que Deus o exaltou para que o evangelho fosse pregado. Então, às vezes, você não está entendendo agora, mas tenha certeza de uma coisa, depois você entenderá. Amém? Jesus veio na plenitude do tempo. Deus usou o tempo para o cumprimento da história. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que era plenitude? Plenitude é o tempo certo. No tempo certo, irmãos, de toda a história, quando você lê a Bíblia, no tempo certo, Deus envia Jesus. Foi o momento certo para que a história do homem fosse alterada, porque o homem estava se destruindo, mas na plenitude dos tempos, no tempo certo, Jesus veio, e Jesus trouxe a liberdade para nós. Foi onde o homem teve o tempo, onde o homem teve a oportunidade de ver Deus. Mas como ver Deus? Porque Jesus era a expressão do próprio Deus. Não um Deus em espírito, mas um Deus em forma humana, que padeceu as mesmas coisas que eu e você como homens padecemos. Mas Ele não pecou, foi fiel até o fim e entregou a sua vida na cruz do Calvário. Esse furo que você está vendo nessa mão aqui, simbolizam os pregos que atravessaram as mãos de Jesus. E na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus. É preciso administrar o seu tempo. Efésios capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outra tradução diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós estamos vivendo um período muito difícil, muito complicado. E tem um problema que a gente acaba entrando, e nós temos que tomar muito cuidado. A gente corre demais.
Eu já reparei, e eu mesmo falo isso. Às vezes eu encontro alguma pessoa, e aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Poxa, mas você não ligou mais? Eu falo, é a correria. Você responde isso para muita gente? A gente responde, é a correria. A gente corre demais. A gente está muito envolvido com muitas coisas. Mas a palavra do Senhor diz assim, para nós remirmos o tempo, para nós administrarmos o nosso tempo. Você pode se ocupar, querido, com a sua formação. Você pode se ocupar com o seu trabalho. Nós podemos nos ocupar com o nosso trabalho, com a nossa família. Mas nós não podemos perder o nosso tempo com Deus. Porque se nós deixarmos, nós vamos entrar nesse loop de correria, de tanta coisa, e a gente não vai ter tempo para o Senhor. Eu estou falando isso porque às vezes acontece comigo e eu preciso me policiar. Porque nós entramos e nós não conseguimos administrar o tempo. Então pode ser, irmãos, que você esteja nesse loop, você esteja nesse automático. Você corre, você estuda, você trabalha, você faz tanta coisa. Quando você chega em casa, você desaba, não aguento mais nada. E nós deixamos de ter o nosso tempo com Deus. Nós precisamos remir o tempo, irmãos, porque os dias são maus. E só permanecerão aqueles que estiverem firmados em Deus. Se nós não estivermos firmados em Deus, irmãos, nós vamos correr o risco de nós sermos engolidos por essas coisas. Mas que Deus nos traga nesta manhã o discernimento, entendimento e sabedoria para nós administrarmos o nosso tempo, para nós termos o nosso tempo com Deus. Aleluia. E temos o tempo dos sonhos de Deus. O que é os sonhos de Deus, irmãos? Deus sonha como nós? Né? Talvez a gente faça essa pergunta. Deus é como nós que sonha. A gente sonha com tanta coisa, né? A gente sonha com uma bela casa, a gente sonha com um belo carro, né? A gente que é homem, né? Gosta de carro, né? A gente sonha com tantas coisas, né? Mas e os sonhos de Deus? Deus, Ele não tem sonho no sentido literal, como se fosse nós, um sonho em nível material como nós vivemos. Deus não tem um sonho dentro de uma expectativa se vai ou não vai acontecer. Deus, Ele tem expectativas traçadas. E os sonhos de Deus são isso. Os sonhos de Deus são pensamentos que Deus tem a teu respeito e a meu respeito. Os sonhos de Deus estão inseridos a minha vida e a sua. Deus nunca tem um sonho com Ele próprio. O sonho de Deus está eu e está você. Quando nós lemos, por exemplo, a Bíblia, nós vamos encontrar homens que Deus realizou os sonhos dele, realizados na vida desses homens. Abraão estava nos sonhos de Deus. Deus queria fazer uma grande nação, era o sonho de Deus, um projeto de Deus. E Deus fez de Abraão uma grande nação. Deus tinha um sonho de libertar o povo do Egito. Ele tinha um projeto, um propósito. E Deus levanta Moisés para que os sonhos dele fossem realizados. E Moisés é levantado por Deus e houve todo aquele movimento de Deus na vida de Moisés. E houve a libertação. Paulo, Pedro, homens que estavam inseridos no sonho de Deus, porque Deus queria transformá-los em instrumentos para que o seu nome fosse conhecido. Então Deus estava inserindo no sonho dele a vida de Paulo, a vida de Pedro, de tantas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa: você está inserido no sonho de Deus, e você pensa, eu sou falho, eu sou fraco, eu faço tanta coisa errada, eu piso na bola. Mas eu quero dizer, você está inserido no sonho de Deus, porque Deus tem propósitos definidos para você. E os sonhos de Deus é que esses propósitos se cumpram dentro da sua vida. Deus teve um sonho com esses jovens que vão estar indo semana que vem viajar. Deus tinha um sonho de ver esses jovens um dia podendo ter uma experiência com Ele,
ver a necessidade de outras pessoas. Seria bom se todos nós pudéssemos fretar um voo, irmãos, e ir para lá, né? Conhecer. Mas nós não temos condições de fazer isso. Então Deus selecionou algumas pessoas e falou assim: olha, vocês vão lá, é o sonho meu, que é o seu sonho também. Os pais estão um pouco apreensivos, meus filhos vão embora, né? Tem pai chorando, que eu já vi, mãe angustiada, né? Mãe preocupada com o leite do filho. Você sabia, na hora de dormir, não vai ver a cama vazia. Eu sei, pais, o jeito que o que você está sentindo, porque se fosse eu, talvez estaria também. Mas entenda, Deus está realizando sonhos de Deus para a glória do seu nome. Aleluia. E os seus filhos estão nesses sonhos. E isso vai ser levado para você também como pai. Vai ser levado para a igreja, porque quando eles vierem, eles vão contar o que viveram. E isso vai edificar a nossa fé. Sonhos que Deus traçou e que nós estamos inseridos nesse sonho. Em Isaías capítulo 43, versículo 7, diz a palavra do Senhor: todo que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória, a quem formei, diz o Senhor. Deus tem sonhos para nós, e nós estamos inseridos nos seus sonhos, porque nós somos chamados pelo seu nome. O sonho de Deus, muito bem, qual é o sonho de Deus para mim e para você? O sonho de Deus é que você seja usado por Ele. Deus quer usar a sua vida. O sonho de Deus, irmãos, é que você seja uma bênção. É para que você influencie vidas, para que Ele seja glorificado através de você. O sonho de Deus é que você o conheça muito mais Ele ainda, para que você o conheça, para que você testifique dEle. Isso é o sonho de Deus. O sonho de Deus para você é que a tua casa seja edificada e seja enchida de alegria. Deus está sonhando um lar próspero para você. Deus está sonhando um futuro abençoado para os seus filhos. Aleluia. Eu digo isso, irmãos, com certeza, porque é o Espírito Santo que está ministrando nesta manhã. Deus quer, aleluia, o sonho de Deus é que você seja uma família abençoada, para que o teu ministério seja abençoado, para que você não viva batendo cabeça, mas que você tenha um direcionamento na sua vida, e que esse direcionamento te leve para a vontade de Deus. O sonho de Deus é que os teus filhos sejam frutos de honra, que você olhe para os teus filhos e você sinta alegria, prazer, e diga de boca cheia e babando: meu filho, minha filha. Ou por que não dizer meu esposo, minha esposa, minha casa. Confia no Senhor, para que os teus sonhos sejam realizados. Pode ser que esses sonhos que eu citei, envolvendo família, filho, pode ser que esse sonho não aconteceu ainda. Mas hoje o Senhor quer consolar você, e para que você fique em paz, porque os sonhos têm tempo para acontecer. Seria muito prático, irmãos, eu chegar aqui e dizer hoje para a igreja: Deus vai realizar o teu sonho, você vai sair daqui hoje, o teu sonho vai ser realizado. Eu poderia falar isso, irmãos, e acredito até que Deus possa realizar sonho de pessoas hoje, porque o nosso Deus é poderoso, irmãos, e Ele realiza. Mas pode ser que o teu sonho não se realize hoje, e vai mais algum tempo. Mas dentro desse tempo, que você esteja confiando em Deus, esperando no Senhor, porque o sonho vai se realizar. Porque os sonhos que Deus tem para você são sonhos de bênção. Salmo 37, versos 4 e 5, o salmista diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Olha só, deleite-se. Qual a melhor forma de se esperar? A melhor forma de se esperar é confiando, é adorando a Deus, é servindo a Ele. Não adianta você querer ficar esperando
o que você quer dentro da sua casa, com a tua fé parada. Não, não é lá. Você tem que esperar na presença de Deus, se deleitando no Senhor, se alegrando no Senhor, se alimentando dEle. E você vai ver que vai chegar o tempo da realização do teu sonho. Olha só que salmo maravilhoso, Salmo 126. Esse salmo foi escrito quando testificando de que Deus havia trazido o povo do cativeiro. O povo viveu num cativeiro durante muito tempo, e eles lá estavam tristes. Há um salmo que diz até que eles penduravam as suas harpas, não cantavam mais. E o Salmo 126 trata da realização de um sonho. E ele diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aquele que semeia em lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse tempo, irmãos, sabe qual é esse tempo? São aproximadamente 70 anos. Não são 2 anos, 3 anos, foram 70 anos. Mas foi um tempo de tratamento que Deus deu para o povo. Foi um tempo que Deus trouxe um ensino de como eles deveriam reagir a uma volta para Deus. Foi um tempo que Deus trouxe palavra de restauração. Foi um tempo de mudança de coração. No cativeiro, eles sonhavam com a restauração, mas teve um tempo, mas Deus cumpriu a sua promessa. O seu sonho de ter um povo de volta para si, o povo retornou, Deus agiu pelo povo, trouxe-os de volta. E qual foi o resultado disso? A boca se encheu de riso, isso é, riram, porque não riam mais. Cantos de alegria, porque não cantavam mais. Mas quando Deus mudou-lhes a sorte, Deus trouxe isso para a vida deles, porque Deus realizou os sonhos deles, e o resultado foi isso. Pode ser que hoje a tua boca não se encheu de riso, pode ser que hoje você não está cantando cantos de alegria, mas olha o que diz a palavra do Senhor: os que semeiam em lágrimas. Hoje você pode estar semeando em lágrimas, tempo de lágrimas, mas diz o Senhor, colherão com alegria. Aleluia, você vai colher com alegria, glória a Deus. Hoje você pode estar semeando em lágrimas, com as dificuldades, com as suas lutas, mas espera no Senhor, porque Isaías capítulo 40, versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Espera no Senhor, confia no Senhor. As coisas não se acertaram ainda, espera no Senhor. O teu filho não foi salvo ainda, espera no Senhor. Você tem problemas que você está passando lá onde você trabalha, não sei o que está acontecendo, espera no Senhor. Isso é tempo, e depois de cumprido o tempo, o sonho vai acontecer. Aleluia, porque é um tempo de Deus para a nossa vida. Vamos esperar em Deus, confiando nele, certos de que Ele é o Senhor da nossa vida. Vamos esperar Ele louvando.
agradecendo a Deus pelo que não aconteceu, mas vai acontecer. Vamos glorificando a Deus. Vamos esperar servindo com alegria. Creia em suas promessas. Eu quero pedir ao grupo de louvor que suba, por favor. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz assim: portanto, eu estou terminando a palavra desta manhã, e eu quero que você guarde também essa palavra. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo, aleluia, no seu tempo devido, Ele vos exalte. Humilhe-se diante de Deus, no tempo certo, Ele vai exaltar a sua vida, Ele vai te encher de alegria, e você vai glorificar o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de sonhos, é um Deus que realiza os nossos sonhos. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós. Olha o sonho de Deus para você. Diz o Senhor: planos de fazê-lo prosperar e não de lhe fazer dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus para a nossa vida. Então que nessa manhã, se sonhos já se perderam, se as suas esperanças se perderam por coisas que você está esperando, hoje o Senhor está aqui, irmãos, no nosso meio, está presente por meio do seu Espírito Santo, para reativar a tua confiança, a tua fé, de que as coisas acontecerão, ainda que para isso seja necessário um tempo. Mas se Deus estipulou um tempo, se você está vivendo o tempo de Deus, espere confiando nele, porque o tempo de Deus, o tempo para os processos tem início, mas também tem fim. Por isso que você confie no Senhor nesta manhã. Eu peço que você se coloque em pé, em nome de Jesus.